Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Só vejo vantagem no Canadá. O que eu vou fazer agora? Você não vai fazer nada. Tá bom. E o vídeo de hoje é mais que especial. Vocês vão saber como conseguimos, ou melhor, ele conseguiu o primeiro emprego no Canadá. E eu já vou adiantando, meus amores, este homem maravilhoso que vos fala conseguiu este emprego em um mês de Canadá. Então a gente vai contar tudo para vocês hoje. Fica aqui com a gente. Bom, pessoal, e aí a gente vai batendo um papo aqui, vou fazendo algumas perguntas, tá? Que depois, se vocês quiserem, deixa nos comentários aqui que a gente vai respondendo. Antes de mais nada, já se inscreva neste canal maravilhoso. Deixa o seu like se você gostou deste vídeo e ativa o sininho das notificações para ser avisado assim que sair vídeo novo. Combinado? Feito, bora lá. Então, ó, eu quero que vocês, então, para quem não conhece o Samuel, ele vai falar um pouquinho sobre a profissão dele, tá? Em que área que ele procurou emprego. Então, fala um pouquinho, né, sobre a área, o que você faz, para eles também te conhecerem melhor. Bom, sou desenvolvedor, trabalho com desenvolvimento de software há 10 anos. Comecei trabalhando fazendo site com web, e aí eu migrei para a área de desenvolvimento mobile, para fazer aplicativos para iPhone. Sou especialista em desenvolvimento para iPhone. E essa é a minha área que eu estou atuando desde 2015, acredito eu. Nossa, show de bola. Então, a área de TI que, gente, não só aqui no Canadá, mas acho que em todo mundo tem demanda para a área de TI. Aí o Samuel vai falar também no decorrer aqui do nosso bate-papo um pouco mais sobre isso. Não só para quem é da área, mas quem tem interesse em entrar e cursar e estudar para ser desenvolvedor, tá bom? A gente fazendo aqui uma timeline, só para vocês saberem. Nós chegamos aqui no Canadá em novembro do ano passado, de 2021. E nós viemos, pessoal, na rapa para o Samuel vir com work permit, então com permissão de trabalho. É importante dizer isso, ele tem a permissão para trabalhar no Canadá, eu tenho a permissão para estudar no Canadá. Então eu falei que a gente veio na rapa porque eu estudo inglês, eu faço PEFWE e hoje em dia já não é mais possível o cônjuge conseguir o visto de trabalho quando o marido ou a esposa está fazendo PEFWE, agora só quando estiver cursando efetivamente o college. Então mudaram as regras, a gente veio na RAP, graças a Deus que a gente conseguiu, porque senão nós ficaríamos de novembro até abril, o Samuel sem poder trabalhar aqui até eu entrar na pós-graduação. Então vejam que nós ganhamos aí no mínimo 3 meses que a gente não precisa trazer dinheiro do Brasil para o Canadá. Então, economia master e depois vocês vão entender. Bom, e aí, Samuel, que tipo de vaga você estava procurando para o pessoal entender se era alguma vaga específica na sua área, se você aceitaria fazer outras coisas? Então, conta um pouquinho para eles sobre a vaga. A ideia de vir morar fora, principalmente por causa da minha profissão, eu já estava recebendo convites lá do Brasil, e eu vi que eu precisava melhorar meu inglês. E quando a gente decidiu por mudar de país, a gente pensou, poxa, como eu estou recebendo vaga de fora, imagina se eu estiver morando no país e tiver a possibilidade de trabalhar no país, né? Como isso não vai ser infinitamente maior, essas possibilidades. Eu vim procurando vaga de desenvolvedor, mas a princípio eu estava topando o que viesse, né? Se fosse para trabalhar com outra coisa, eu trabalharia o que viesse primeiro. Na verdade, a prioridade era arrumar alguma coisa rápido, porque o dinheiro, com essa conversão, com o dólar caro, ele vai embora muito rápido. Então, eu cheguei focado em arrumar um emprego. Mas, como eu já vim do Brasil recebendo algumas propostas, logo que eu cheguei aqui, eu já fiz uma entrevista na primeira semana. E depois disso, quando eu mudei meu currículo para o Canadá, eu comecei a receber bastante proposta. Acabou nem que não deu tempo ou nem tive oportunidade de ir atrás de outros trabalhos. Fiquei mais focado em fazer as entrevistas que estavam aparecendo.
Nossa, gente, e assim, eu que acompanhei de perto, vocês imaginam, né? Então, o Samuel começou a receber as propostas, a gente vai falar dos sites que ele se cadastrou, tudo mais. Ele começou a receber e aí ele falou: como que eu vou fazer por conta do inglês, que a gente vai entrar aqui na sequência também. Eu acho importante falar nessa parte que a gente está comentando sobre o tipo de vaga que ele estava procurando. Aqui no Canadá eles chamam de NOC, National Occupation Classification. Então aqui eles olham as vagas, a demanda de vaga de trabalho pelo NOC, né, Samuel? E aí você estava procurando já no seu NOC. O NOC ele vai especificar qual é o tipo de trabalho. Ele tem um código. Meu NOC, se eu não me engano, é 21774, desenvolvedor de software development. Mas a importância de trabalhar no NOC, ela vem devido à facilidade de você conseguir o visto. Na verdade, você precisa estar trabalhando no NOC para pedir um visto dentro da província, que é o OIMP, aqui de Ontário, que é o que a gente vai tentar. Então vocês já entenderam que ele é desenvolvedor, ele já gostaria de trabalhar na área dele, mas qual o tipo de vaga? Porque ele poderia, talvez, começar com outra vaga que não fosse a dele. Então, Samuel, conta um pouquinho. Eu procurei focar. No final, eu descobri que procurar emprego é uma profissão, porque você fica o dia inteiro focado nisso. Você tem que ver seu currículo, enviar um currículo específico para cada vaga. Você tem que estudar sobre a empresa na hora de fazer a entrevista. Se eu visse que estava demorando muito tempo, as entrevistas não estivessem acontecendo, os retornos não estivessem acontecendo, eu ia tentar qualquer outra coisa. Poderia ser trabalhar em qualquer tipo de trabalho. Para mim não teria problema. Eu já trabalhei em bastante áreas diferentes no Brasil antes de ser desenvolvedor. Perfeito, gente. E só para vocês que não sabem a importância do NOC, quando você entra para trabalhar na sua área, se for uma área, um NOC que é requisitado pelo país, que é o de demanda, vamos dizer assim, né, de demanda de trabalho, tem possibilidades de você já dali tá um passinho para uma das requisições, uma das solicitações para você conseguir futuramente a residência permanente. Então, o Samuel até falou que ele queria já achar na área dele, já pensando lá na frente, né, Samuel? Isso. Aqui em Ontário, onde a gente está morando, existe um programa que é o OIMP, uma especificação para foreign workers, que são trabalhadores estrangeiros. Se você tiver uma oferta de emprego dentro do seu NOC, se você tiver uma experiência comprovada no Brasil, se você tiver uma média salarial dentro do mercado, ou seja, você não pode vir recebendo abaixo, se a empresa tiver alguns requisitos de quantidade de funcionários canadenses, de faturamento, você pode aplicar para o PR baseado nessas características do Foreign Work. Então, quando a gente ficou sabendo disso, a gente falou, tem que ser certeiro, né? Acho melhor a gente ir atacar esse tipo de trabalho do que, de repente, a gente arrumar um outro tipo de trabalho e demorar mais tempo para tentar dar entrada no PR. E lembrando, gente, que a primeira coisa era a gente começar a receber em dólar. Então, o Samuel estava aberto também, se não desse para já dar essa tacada certeira, fazer outras coisas. Bom, e aí, pessoal, eu vou perguntar então agora, Samuel, quais sites para ajudar o pessoal que você começou a procurar emprego, que você se inscreveu? Como é que você fez estou no Brasil e preciso arrumar emprego no Canadá? Como é que você começou? Bom, o principal site é o LinkedIn. Eu já tinha atualizado as minhas informações do LinkedIn desde o Brasil. Já tinha atualizado meu LinkedIn para inglês. E isso atraiu bastante empresas de outros países. Eu cheguei aqui, a primeira coisa, quando eu peguei meu endereço, eu peguei o meu CEP. E com o meu CEP eu consegui mudar o meu LinkedIn do Brasil pro Canadá. Em seguida eu me cadastrei no Indeed. O Indeed é um site também de emprego aqui muito conhecido. Vem bastante vaga de lá, bastante gente procurando também no Indeed. Eu também me cadastrei no Glassdoor, na VanHack, também é uma empresa de contratação. A gente vai deixar os links, tá, pessoal, aqui embaixo dos sites para vocês darem uma olhada. Então, muita gente entrava em contato comigo, eu recebia cerca de 3 e-mails, assim, por dia de alguma vaga diferente, né, que aparecia.
Então, conforme iam aparecendo as oportunidades, eu ia entrando em contato. Então, as pessoas entravam em contato baseado no currículo que já existia. E a pergunta que não quer calar, Samuel, seu inglês. Você manja muito, você fez entrevista no Blá, trocou, como é que foi? Ou você não fala bodegas? Conta tudo do inglês, gente, que agora é hora da verdade. Olha, meu inglês é very good. Eu tenho, eu tenho uma fluência muito baixa, com todo respeito aos gagos, mas o meu inglês é muito difícil. Mas, assim, eu estudei bastante inglês no Brasil, eu fiz cursos intensivos, eu percebi que depois de um tempo, o inglês, o mais importante é você treinar para que as coisas fiquem consolidadas e você tenha acesso a isso rápido para que a sua fluência melhore. Mas o que eu fiz? Eu fiz um script no qual eu segui esse script baseado nas perguntas que eu ia recebendo nas entrevistas. Algumas iam me chamando a atenção e aí eu ia respondendo de uma forma mais tranquila em vez de responder de uma vez. Então eu fui criando um script para as perguntas. Primeiro eu fazia um resumo do tempo que eu trabalhei, né, como desenvolvedor dentro desses 10 anos. Falava um pouco de mim, falava um pouco dos projetos que eu trabalhei, das empresas que eu trabalhei. E conforme iam surgindo as perguntas, algumas que tinham dentro desse script, eu respondia, não lendo, mas assim, batendo o olho ali para lembrar das informações que eu gostaria. Cortei meu filtro de vergonha, de tipo assim, eu vou falar Isso é errado, importante falar. eu não sei o verbo no passado, no presente, no futuro. Tem coisa que eu não vou saber nem em português, gente. Então, em inglês, eu falei assim, se eu sentia que eu estava conseguindo me comunicar, esse era o meu termômetro. E eu fui com a cara e com a coragem, porque eu também não tinha escolha. Ou eu ia fazer entrevista, ou eu ia fazer entrevista. Então, E não tinha coisa tinha. que você não entendia, às vezes o sotaque, né, Samuel, que você falava, eu não sei o que eu falei, não sei o que a pessoa falou. Eu até, assim, depois de uma dica até da minha professora de inglês, ela disse, Samuel, abre o jogo, fala na entrevista que você não tem um nível de inglês muito Isso é legal. avançado, que talvez devido ao sotaque, devido à velocidade da fala, você possa perder alguma informação, então você vai ter que repetir. Então tudo isso tinha no meu script, eu falava isso, e aí isso me acalmava, porque a pessoa já sabia que ela não estava falando com um fluente nativo, Isso. e isso também fazia com que, em alguns casos, as pessoas até falassem um pouco mais pausado, né? Aí você sendo, tipo, avaliado para uma vaga, dá mais ansiedade, porque dá ansiedade, gente. Olhem, dicas preciosíssimas, não só para a área de TI, mas para qualquer vaga que vocês forem procurar de emprego aqui no Canadá. E agora, Samuel, eu queria saber como é que foram os testes. Então, por exemplo, sua profissão, eles mandavam teste, você tinha que fazer alguma coisa. Qual foi o mais fácil? Qual foi o mais difícil? E nessa vaga que você conseguiu o emprego, sim, gente, ele está empregado. Que nessa vaga que você conseguiu o emprego, qual tipo de teste foi? Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre os testes. O que que a vaga pediu para que você fizesse para ser aprovado? Quantas etapas? Se tinha etapa, enfim. Ninguém gosta de ser julgado, né? É muito ruim você tá ali para ser julgado, se você é bom ou é ruim nisso. Então você ter que se provar é complicado. A gente, psicologicamente, a gente fica ansioso, a gente fica nervoso. Então, eu diria qual teste foi mais difícil? Todos. Mas, assim, para mim, os testes técnicos com as pessoas me avaliando ao vivo foram os mais difíceis. Porque, assim, só para entender, na minha profissão é muito prático. Ou eu sei fazer ou eu não sei fazer. Então, em alguns casos, eles mandavam alguns algoritmos para eu fazer em casa e devolver. Alguns casos, eles mandavam para eu fazer um pequeno aplicativo e devolver para ver como que era a minha escrita de código. Alguns casos, eles só faziam perguntas técnicas sobre o tema e eu respondia ao vivo. E em alguns casos, eu precisava fazer um aplicativo ao vivo na frente das pessoas avaliando cada código que eu estava escrevendo. A palavra aqui no Canadá é quebrar barreiras, porque É isso aí. você tem muito retorno por estar num país que nem o Canadá, mas a dificuldade, Tem que pagar a o régua, pedágio, né? a régua aumenta. Não é que aqui as pessoas são melhores que no Brasil, não necessariamente isso, mas assim, a gente tem que pular etapas, ultrapassar barreiras que no Brasil, por exemplo, eu teria fazendo esse teste na minha língua, já conheço as características da cultura.
Tudo isso aqui é diferente. Foi o que aconteceu comigo, um teste que eu fiz, o enunciado do teste, uma palavra eu não peguei e eu fiquei muito preocupado com aquilo. E na hora de começar, é como você está dirigindo, os caras falam, vai, você não sabe para onde você está indo, é um desespero, né? Em um determinado momento eu falei assim, o que eu for bem avaliado eu vou passar, o que eu não for bem avaliado vai ser para mim como se eu estivesse praticando. Então foi isso que eu comecei a Show. pensar. Exatamente, apertou o botão, né, do... Apertei o F botão, F botão. E essa vaga que você conseguiu, que você recebeu a job offer, que a gente vai falar daqui a pouquinho, qual tipo de teste foi? Para essa vaga foi um quiz que eles iam fazendo perguntas Ao vivo. baseado ao vivo. Então, eles me fizeram as perguntas relacionadas ao meu trabalho, perguntas técnicas, é, tudo em inglês e eu tinha que responder em inglês. Essa era uma dificuldade porque explicar o que eu sei em português é uma coisa, explicar o que eu sei em inglês, às vezes falta uma palavra adequada para você falar de alguma coisa que você quer. Então, às vezes, você pode não estar se comunicando da forma mais adequada. Mas, assim, apesar de ser ao vivo, frente a frente com o entrevistador, dessa forma eu consegui responder as perguntas que ele me fez e consegui ser assertivo. E Samuel, sobre as perguntas que eles fazem na entrevista, eles perguntam tipo aquelas coisas do Brasil, aquelas coisas tradicionais, seus pontos positivos, Ah, negativos. Eles fazem essas perguntas. Aqui é diferente do Brasil? Ou o que que você sentiu que é diferente? assim, eles não me fizeram esse tipo de pergunta porque a minha entrevista é muito técnica. Eu fiz uma primeira entrevista, foram 3 entrevistas. Eu fiz uma primeira entrevista onde eu me apresentei. Essa, assim, eu fiz várias entrevistas dessa, várias, assim. É muito comum eles mandarem uma mensagem: Oi, tudo bom? Vamos marcar um papo de 20 minutinhos, e é 20 minutinhos mesmo. Eles ligam: Oi, me fala sobre você, você fala, eles falam sobre a empresa, e encerrou, beleza, a gente liga para a próxima etapa. Então isso é natural. A segunda entrevista já foi uma entrevista técnica, eu falando diretamente com o desenvolvedor, então ele me fazia as perguntas e eu respondia. Então foram perguntas técnicas do começo ao fim, acho que ele me fez umas 30 perguntas. E a entrevista final já foi uma entrevista com os gestores, para que os gestores me avaliassem se eu tinha a gente chama de o fit cultural, me adequo à cultura da empresa, né? Se eu vou ser uma pessoa que você organizada, que eu vou ter, Vai se entrosar com a vai se equipe, né? entrosar, vou ter uma facilidade em conversar, em ajudar as outras pessoas, em ser parceiro, né? E essa foi a terceira entrevista. E depois dessa entrevista, eles mandaram a job offer. Gente, aí, vocês não têm noção. Eu só fazer entrevista no meio de novembro e ele recebeu a job offer na véspera de Natal, né, Samuel? Na verdade, assim, eu tinha feito uma entrevista uma semana antes da semana do Natal. Foi a entrevista introdutória. Eu tive até uma outra entrevista anterior, porque, assim, quem me encontrou para essa vaga foi um headhunter, então isso acontece muito. Vários headhunters entram em contato com você, com várias empresas bacanas. Então, o headhunter entrou em contato comigo, fez uma entrevista inicial, falou sobre a vaga. Depois, uma semana antes do Natal, eu fiz a primeira entrevista já com o RH da empresa. Na semana do Natal, se eu não me engano, foi na segunda, eu fiz a entrevista Foi. técnica. E aí, eles me ligaram, o headhunter me ligou falando se eu podia fazer uma entrevista no dia 24, a 1 hora da tarde. Eu falei, por que não? Preciso Dá pra arrumar escolher, emprego. né, gente? Exatamente. Preciso arrumar emprego, vamos fazer. Se quisesse até que fizesse na noite de Natal, fazia também. Não tem problema não. E aí eu fiz essa entrevista. Depois dessa entrevista que foi com os gerentes da vaga, eu recebi uma ligação, acho que umas 2 horas depois, né? Falando que eu tinha sido aprovado. Gente, a gente postou o vídeo pulando, lembra, amor? A gente postou, eu vou colocar aqui pra vocês, pra ficar registrado esse momento. Gente, foi uma alegria, porque assim, o Samuel já tava exausto de fazer entrevista, é muito desgastante. Teve dia que ele fez 3 entrevistas, não teve dia que você fez 3 entrevistas? Ele falou, não aguento mais, minha cabeça... Gente, é um esgotamento, assim, de verdade. Poxa, querendo já receber em dólar, né? Não quer ficar descapitalizando no Brasil, trazendo dinheiro, a cotação tá cara. Aqui é dólar canadense, então é um pouquinho
menos a cotação do que o dólar americano, mas mesmo assim acaba ficando um custo de vida alto, né? Você pega a cotação do dólar americano tá 5,50, o canadense tá 4,50. É pesado, é pesado. Então a gente foi uma alegria e a gente estava louca para dividir com vocês. É claro que a gente esperou dar tudo certo, né? Assinar contrato, porque vai que desse alguma coisa errada, Foi né, um presente Samuel? de Natal, né? Presentaço de Natal, Não, o gente! Natal foi maravilhoso, assim. A proposta eu assinei, aí eles me mandaram a máquina pelo correio, e aí eu falei, meu, já tá tudo Gente, certo. um computador, zero bala, né? Um Mac que ele queria, ficou doido, abriu, uma loucura. Mas então é isso, né, Samuel? Contamos tudo. A novidade é que o Samuel arrumou o trabalho que ele queria na área dele, no NOC dele, e aí vai abrir muitas possibilidades pra gente, se Deus quiser, aqui no Canadá, começando a receber em dólar. Então, eu particularmente estou muito orgulhosa desse meu marido maravilhoso, e aí a gente queria dividir com vocês e contar isso aqui. É isso, né, Samuel? É isso. Se vocês gostaram das dicas, não esqueça de deixar um like, se inscrever aqui no canal, para que esse canal cresça e chegue a outras pessoas que também querem viver esse sonho que estamos vivendo. E fica mais fácil quando outros já contam, né, Samuel, como é que foi. É mais fácil o caminho, tá? Até o próximo. Tchau, tchau.